SPSP, Grupo Empresarial de Serviços. Somos especializados na prestação de serviços para as áreas de vigilância, portaria, limpeza e conservação há quase 25 anos. Nossa missão é ser um parceiro estratégico para aumentar a sua produtividade através de um atendimento presente e uma gestão próxima aos colaboradores. Estamos localizados no centro de Rio Preto, oferecendo apoio para as empresas locais e da região. Nossos 3.000 colaboradores capacitados atuam em mais de 260 clientes em 90 cidades do estado de São Paulo. Nossos procedimentos são certificados pelas normas ISO 9001, Gestão da Qualidade, ISO 14001, Gestão Ambiental e OSAS 18001, Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho. E na área de vigilância, somos certificados pela CRS. Investimos em novas tecnologias, cursos de aperfeiçoamento para os nossos colaboradores e contamos com um rigoroso sistema de normas e procedimentos com constantes auditorias internas. SPSP, um parceiro estratégico para o seu negócio. Eu vou muito além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho? Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. Esse é o meu jeitinho. É enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Porque eu trabalho até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. E é assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o brasileiro, sou a TOTUS, sou você. Da noite pro dia, o mundo mudou. Lavar as mãos agora é mais solidário do que dar as mãos. As ruas passaram por um detox de gás carbônico. Vizinhos que não se falavam, agora se ajudam. Jovens fazem compras para idosos. Quem se afastava da família por conta do trabalho, agora está perto. A hora agora é de cuidar. Cuidar para não comer o dia inteiro e preferir alimentos saudáveis. Cuidar da mente com meditação e lazer. Cuidar do corpo, mesmo em casa. Cuidar da higiene. E o mais importante, cuidar com carinho de todos que você ama. Nós estaremos aqui para cuidar de você. O mundo mudou. É tempo de mudar seus hábitos. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Conectar é humano. Transformar é LEAD. Conheça agora os apoiadores estratégicos que acreditam na missão do LEAD Ribeirão Preto de construir uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva. ABIARTE. A ABIARTE atua no mercado de incorporação, construção e desenvolvimento urbano desde 1985, sendo uma das principais empresas no segmento de alto padrão em Ribeirão Preto e região. São mais de 40 empreendimentos verticais, com mais de 3.000 unidades entregues. One Construction. A One Construction é especializada em execução de obras e serviços de engenharia que agregam valor às empresas, atuando em diversos segmentos, de centros logísticos às lojas de departamento, sendo a única empresa que possui um sistema operacional próprio para gerir 100% da operação, o OneX. SPSP. Com mais de 2 décadas de atuação, a SPSP é uma das mais conceituadas empresas de prestação de serviços do país. Conta com mais de 4.000 colaboradores e mais de 100 cidades atendidas no interior paulista. Tem como clientes as maiores empresas e hospitais brasileiros. Trenepol Advogados. O Trenepol Advogados é um escritório especializado em direito ambiental e com profissionais que possuem anos de experiência no Brasil e no exterior.
O escritório auxilia clientes de diversos setores da economia em processos de licenciamento, defesas administrativas, transações comerciais, remediação e compliance ambiental. É com o apoio dessas empresas que transformamos a realidade ao nosso redor. Isso é LEAD, pois quem é LEAD transforma. Quem é LEAD participa. Bom dia a todos vocês, filiados do LEAD Rio Preto, LEAD Ribeirão e LEAD Campinas. Como eu sempre falo, bom dia, porque eu ainda não almocei, né? Então, é por isso que é bom dia. E olha, é um prazer enorme, mais uma live, unindo aí os nossos LEADs do interior do estado de São Paulo. E hoje, um dia mega especial, a presença de um grande cara, conselheiro aí de importantes empresas, economista, e que vai agregar muito nesse momento, né? Porque a gente sempre conversa, nós precisamos ter informações o tempo inteiro, mas de gente que pode acrescentar. E eu garanto para você que está acompanhando, você vai terminar esse evento e falar, olha, foi especial e está acrescentando, e eu precisava estar escutando isso mesmo. Quero agradecer os patrocinadores, Alvo Gestão, SPSP, TOTOS e Unimed, e convidar o Fábio, que é o presidente do LEAD Ribeirão, para dar as boas-vindas. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que acompanham a gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês em acompanhar mais essa live. Queria saudar a minha amiga Silvia Queiroz, presidente do LEAD Campinas, esse consórcio entre LEAD e interior de São Paulo que veio para ficar. A gente representa grande parte do PIB do Brasil, né? E eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao tempo do Horácio. Muito obrigado, é muito relevante ouvir a sua opinião. Você que está diante de grandes empresas e muito próximo de grandes movimentos, então muito obrigado mesmo pelo seu tempo estar aqui com a gente. E eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores, que são a TOTOS, em nome do William, que está aqui com a gente, a Treinem Paul, em nome do Kurt, que está aqui acompanhando com a gente, a Biarte, a One Construction, nós estamos aqui com o Fábio conectado, a SPSP e ao Brasil Salomão, que está a presença do nosso amigo Marcelo Salomão aqui com a gente. Então, desejo a todos um ótimo evento e muito obrigado. Silvia. Bom dia, bom dia. Quero agradecer a presença de todos os filiados, esse interior paulista que está fortalecido, batalhando bastante nesse momento. Horácio, grande amigo, obrigada por ter aceitado de estar hoje conosco. Eu admiro muito a tua trajetória, então, desde presidir a Fiesp, a tua experiência no Conselho de Administração da Klabin, você faz um trabalho solidário também maravilhoso, tem experiência desde na parte financeira, passando pelo Conselho da Redcar, como também na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Então, eu acho que hoje, para a gente falar das certezas e incertezas da política, da economia e do pós-Covid, com as informações que a gente tem, acho que você é extremamente capacitado para dividir o teu conhecimento com a gente hoje. Obrigada. Gente, muito obrigado. Já posso começar a falar aqui? Pode. Muito honrado de estar com vocês. Todo mundo, enfim, aqueles que me conhecem mais lá de trás sabem que eu adoro o interior de São Paulo. Eu acho que a força de São Paulo está aí. Acho que é uma economia maior do que a economia do Chile. Nos meus tempos de Fiesp, meu maior esforço era exatamente em unir e fortalecer o Ciesp, porque eu achava que a grande resposta da iniciativa privada vinha exatamente do Ciesp, onde, inclusive, são as empresas que votam e não os sindicatos. Os sindicatos hoje estão muito enfraquecidos e, portanto, o Ciesp tinha que ser mais importante do que a Fiesp. Bastava você pegar o carro e ir andar ao interior de São Paulo para você ver de onde, de fato, vinha o grande vigor, né? O grande entusiasmo da economia paulista. Então, eu estou falando basicamente com a minha base, com a minha raiz e com aqueles que eu acredito que são de fato a ponta de lança.
A Silvia me convidou para esse live, um grande prazer, enfim, tem muitos amigos aí, muita gente, a direção aqui com quem eu já tive mais cedo, Marcos, a Silvia, a Ana, Vitor, Curti, todos. E eu queria dizer o seguinte para vocês, é um momento difícil de falar agora, eu tenho falado muito pouco, assim, eu participei de uma live grande do Credit Suisse Red Grifo, que me pediu, tenho participado de alguns grupos, mas falar para outros é difícil, porque há ainda um grande question mark, um grande ponto de interrogação, né? Então, assim, o meu título foi uma maneira malandra de navegar num monte de coisas. Quer dizer, na verdade, eu não sei de nada, mas desconfio de muita coisa, como dizia o Guimarães Rosa, né? Eu acho que um pouco essa situação de todos nós. Eu sempre fui um otimista empedernido. Eu sempre comento que o Brasil passou de uma grande fazenda na década de 20 e 30 para uma das economias mais potenciais, mais desenvolvidas na década de 80 do mundo. E aí trombou com a era perdida, trombou depois com a era desperdiçada, sempre muito atrapalhada com crise em balança de pagamento, crise inflacionária, melhorou, conseguiu melhorar, voltou a se meter em recessão e baixo crescimento, reforçou um setor público muito dispendioso, uma enorme dívida pública. É de tirar o fôlego esse país aqui, sem dúvida nenhuma. Mas eu nunca pude acreditar que um país sem problema de fronteira, sem pretensão hegemônica, sem crises naturais, com uma capacidade enorme de lidar com a diversidade, não se acertaria. Eu sempre estou, como muitos de vocês, produzindo, mas ainda à espera desse acerto. Então, eu agora estou vivendo uma fase volátil, estou vivendo, como diz o grande poeta Ariano Suassuna, uma fase, dias de realismo esperançoso e outras de cidadão com pessimismo volátil. Não é? Aquela história dos memes que andaram correndo aí, ou você tem desinformados cheios de certezas ou informados cheios de dúvida. Né? Eu estou na fase dos informados cheios de dúvida. Onde é que eu acho que está a esperança? Gente, eu acho que a esperança está no fato de que nós somos uma jovem democracia e o Brasil tem muito mais futuro do que passado. Se você olhar para a nossa história, você vai perceber que o nosso foco está lá na frente e não lá atrás. Nós não somos uma Inglaterra, por exemplo, louvando feitos anteriores. E o meu pessimismo? O meu pessimismo vem do fato de que nós não fazemos muita coisa com isso. Quer dizer, na verdade, nós desperdiçamos, na verdade, nós deixamos escapar pelo vão dos dedos muito desses ativos que o Brasil tem e que poderia melhorar muito, muito, muito mais. Eu tenho a impressão de que Brasília desconhece a gravidade dessa crise. Assim, quando eu olho as propostas atabalhoadas que têm aparecido, eu tenho essa percepção. Todos os dias uma surpresa. Né? Estava olhando agora o jornal. Né? Ontem esse ministro interino nomeou 9 militares, nenhum médico, para a sua equipe. Parece que já há 2.500 militares hoje no governo. É uma coisa, assim, é uma trabalhação. Quer dizer, ontem também divulgaram que 19 milhões de pessoas, quase 20 milhões de pessoas, ainda não receberam o auxílio emergencial. Não é? Como é que pode um país não ter sequer um banco de dados para organizar uma coisa dessas? Né? O crédito não chega nas empresas, quer dizer, é inacreditável. O que nós estamos vivendo agora? Estamos vivendo 5 crises, na minha opinião. Primeiro, nós estamos vivendo uma crise sanitária. Pouco se sabe. Vocês sabem que nos primeiros 15 dias eu li tudo que eu podia de economia e medicina. Puta, eu já estava falando com tranquilidade sobre o R igual a 1. Eu estava deitando e rolando na medicina e na economia. Desisti, porque eu acordo de manhã com a cura do Covid e durmo à noite com isolamento até dezembro. Não é possível, é uma maluquice você perceber como, na verdade, as coisas ainda estão tão vagas. Né? Nossa crise sanitária, falta muita coisa, falta quase tudo.
nós não temos máscaras, nós não temos testes, isso cria enormes riscos no fim do isolamento. Hoje em dia você tem essa crise chegando, obviamente, com muita força nas periferias. Já se fala na China em novas cepas do mesmo vírus. Então, a crise sanitária é algo que não só nos atacou, como talvez tenha uma cauda muito mais longa do que aquela que nós estamos imaginando. Nós temos uma crise pública, uma crise econômica, né? Nós temos uma dívida pública alta, o déficit pode atingir 700 bilhões, que são 100% do PIB, o Tesouro já encontra dificuldade de colocar seus papéis, nós vivemos um choque de oferta e demanda ao mesmo tempo, e é por isso que a agilidade de apoios são fundamentais. O turismo já perdeu 63 bi, varejo já perdeu mais de 130 bilhões, não é? A gente sabe que tem dinheiro represado, tem muita desorganização para fazer esse dinheiro andar, tem problema de crédito, a discussão de garantias, essa questão toda, empresas indo para a RJ, você tem um desemprego acontecendo, e o Brasil corre o risco de sair de uma situação de crise para uma situação de depressão ao mesmo tempo, que é muito ruim. Para não falar na cadeia de fornecedores, que começa a se enfraquecer, e na percepção externa. O mundo anda com enorme mau humor em relação ao país, muito dinheiro saiu do Brasil nesses tempos todos, isso destrói as nossas cadeias globais, isso trava a cadeia de suprimentos e os canais de distribuição, e temos uma crise aqui que vai ser paga nos anos seguintes. Então, nós vivemos no Brasil uma situação de empobrecimento coletivo. Hoje nós temos uma crise política, né? Uma percepção externa ruim, uma insegurança jurídica, como eu já falei, um Congresso muito oportunista, com algumas exceções, mas pessoal pensando em eleição, pessoal colocando jabuti, cada medida provisória que você olha tem um truquezinho ali, para tentar transformar em definitivo o que deveria ser apenas provisório durante a crise. Então, tem muita pauta bomba, falta de liderança, falta de estruturação, falta de planejamento. O Bolsonaro, e aqui eu não quero fazer política, mas o Bolsonaro substituiu o famoso presidencialismo de coalizão por um presidencialismo de colisão, né? E a colisão é conflito, né? Agora ele está pedindo socorro para o Centrão, mas isso também vai desandar, né? Nós temos um problema no judiciário, o Supremo, enfim, agindo como age, e eu lamento muito, porque eu acho que a tensão ela é própria da democracia, mas ela não pode ser permanente e não pode ser destrutiva entre os poderes. E a última vez que eu falei com o Rodrigo Maia, por exemplo, fazia 3 semanas que ele não conversava com o Paulo Guedes. Como é que você pode ter um presidente da Câmara que não conversa com o ministro da Fazenda? Por outro, tem uma crise emocional. Uma crise emocional também, o desemprego, via comoção, via riscos de aumento de violência, né? Nós vamos entrar num período de concentração de renda, esta é uma crise que, teoricamente, concentra a renda, e as perguntas típicas, quer dizer, como é que nós vamos fazer para retomar empregos, qual é a capacidade do Estado financiar essa situação, como é que nós vamos lidar com a polarização que acontece entre os ricos e pobres, bolsonaristas, não bolsonaristas, e por aí vai. Eu quero lembrar vocês que R$600, 60 milhões, nós vamos gastar metade da nossa reforma previdenciária só nessa ajuda. Temos uma crise emocional com efeitos psicológicos, tensão, efeitos do isolamento, o impacto dos novos comportamentos, que nós não sabemos como é que vai ser. Ou seja, nós temos uma crise de 5 crises que vai ser severa, vai ser longa, muitas empresas e muitos empregos não vão sobreviver, a queda do PIB vai ser de 5% para cima esse ano, o Brasil não deverá ser o mesmo, vai ter que repensar a volta do seu crescimento com mais igualdade de oportunidade, com mais ênfase numa perspectiva de aumento de acesso para os cidadãos. A crise talvez até seja uma oportunidade civilizatória, mas ela vai nos custar. Do ponto de vista nosso, assim, empresários executivos, eu acho que os executivos estão trabalhando sob fortíssima pressão, lidando com muita ambiguidade, muita ansiedade com o desconhecido, um ambiente que piora quanto mais esse surto se alonga,
E, obviamente, no momento em que a gente precisava de necessidades como velocidade de percepção, velocidade de decisão e velocidade de ação. E muitas vezes isso não acontece porque nós estamos travados aqui nas nossas casas, ou com medidas, ou com isso, ou com aquilo. Então, assim, pego o exemplo da minha empresa, por exemplo. Enfim, participo de várias, mas no caso da Klabin. O que eu estou fazendo com meus diretores? Eu estou lá no conselho, o presidente do conselho é o sujeito que tem a pauta. E, em primeiro lugar, tem um papel que é deles, que é o papel de gente, de caixa, de suprimentos, de retomada. Tem um papel que é compartilhado. Assim, como é que a gente faz para, juntos, conselho, acionista e empresa, entender o mundo de incertezas, como é que a gente faz para acelerar mudanças, como é que a gente lida, nesse momento, com agendas que são mais urgentes do que fundamentais. Geralmente é o contrário que o conselho tem que fazer. Ou seja, hoje a gente tem um sentido de urgência que é mais... que vem antes do sentido de relevância. Enfim, hoje a gente está tentando lidar com o urgente, está tentando ajudar esses executivos nas opcionalidades, e tem um papel que é só do conselho, que é do empresário, que além de apoiar a gestão, além de estar perto, além de estar disponível, responsivo, exigir muita transparência e simplicidade. Eu sempre digo para o Cristiano, olha, responder pergunta difícil com resposta errada só piora as coisas. Quer dizer, vamos ter clareza para reforçar a credibilidade, né? Tem um desafio enorme aí, que é como é que nós vamos começar a pensar os problemas de uma forma diferente. É isso que talvez nós tenhamos de fazer diante de tudo o que está aí. Eu não sou o tipo que digo que vai mudar 100%, que as pessoas vão mudar completamente do dia para a noite, mas muita coisa vai mudar. Olha aqui nós falando através de vídeo. Então, eu acho que as empresas precisam saber no que elas são diferentes. Então, é uma maneira de como você olha a sua empresa. Você tem que olhar a sua empresa e dizer, portanto, o que eu posso ser diferente aqui? Tem essa história toda da prontidão digital, olha aí a nossa TOTUS. Quer dizer, se temos infraestrutura, se damos acesso, se a segurança está boa, se a gente realmente vai fazer uma transformação, como é que nós vamos fazer isso? Empresa digital não é aquela que abre e-mail para o funcionário, aquela que permite uma operação de compra, procurement. Empresa digital é uma coisa muito mais sofisticada, é uma coisa que, de alguma maneira, varre todo o seu corpo. A gente precisa entender isso. A gente vai ter que pensar como olhar para a nossa produção, seja ela do que for, serviço, comércio. Quer dizer, nós vamos trabalhar com a mesma infraestrutura e produtos diferentes, nós vamos trabalhar com os mesmos produtos, mas com outra infraestrutura, nós vamos trabalhar com os mesmos produtos, mas com canais diferentes. São perguntas que nós vamos ter que começar a nos fazer. Ver como é que o mundo dialoga com seus acionistas, ver se isso vai criar mudança de cultura. Pode ser que tenha mudanças de cultura. No fundo, nós vamos fazer um orçamento base zero, um OBZ geral assim, nas companhias e nas pessoas para entender. Provavelmente vamos ter que reavaliar as pessoas, quer dizer, executivos cada vez com um perfil emocional mais forte, porque as incertezas estarão mais presentes. Desenhar melhor o perfil dos nossos conselhos, das pessoas que estão conosco, gente mais multifuncional que generalista, valorizar as empresas que têm capital familiar ou acionista de referência, controlador, porque eu acho que esses têm o compromisso de longo prazo. Quando você tem uma empresa de capital difuso, de capital corporation espalhada, as pessoas tendem a ter uma visão mais de curto prazo, e esse é um momento onde você precisa estar à frente do teu negócio, falar, vamos acreditar, vamos olhar lá o fim da curva, vamos ver onde é que nós queremos sair, né? Fugir dessa recorrência da vida brasileira, que é a dinâmica do curto prazo. Nós estamos fazendo tudo que nós podemos na nossa companhia, quer dizer, obviamente, a maioria do pessoal administrativo em casa, e os que estão trabalhando na fábrica, nós estamos com medição de temperatura antes de entrada, estamos com demarcação de distância de segurança, estamos com uso de máscara, álcool gel, interrupção de trabalho por avisos de higiene, escalonamento de jornada de trabalho, horário de almoço também para evitar
aglomeração, tem suporte psicológico, tem médico residente, tem túnel de ozônio, tem de tudo. Com isso, a gente espera diminuir o índice e é pouco mesmo, nós temos 15 mil pessoas e tivemos 10, 11 casos, assim, com nenhuma morte. Mas tudo isso cobra um preço, inclusive, de produtividade da companhia. E as perguntas que nós estamos fazendo agora são assim, onde é que eu estou? Para onde é que eu quero ir? Com quem eu quero ir? Né? Como empresário, assim, quer dizer, será que adianta eu continuar usando soluções práticas e óbvias para sair dessa confusão? Talvez não. Como é que eu faço para pensar fora da caixa? Né? Mas como é que eu faço para pensar fora da caixa e também levar a companhia inteira a sair fora da caixa? Porque não adianta eu pensar fora da caixa usando os mesmos instrumentos que hoje eu tenho. Nós estamos numa crise, gente, que não tem como olhar para... Não tem para onde olhar em termos de experiência do passado. Não tem nada parecido com o que aconteceu. Quer dizer, então, o importante nessa crise é aprender, e aprender o dia a dia. Por isso que esse exercício de cooperação que vocês fazem no LEAD, ele é absolutamente fundamental e vai ser cada vez mais fundamental. A cooperação entre entidades, a cooperação entre empresas, a cooperação entre países, absolutamente fundamental. Quer dizer, talvez uma das chaves seja passar do isolamento para a cooperação. Não é? Porque 1 mais 1 igual a 3. Porque se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, você vai junto, como diria um provérbio africano. Não é? E esse é o momento de soma. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo uma situação onde a política pública vai ter que cuidar dos desassistidos e das empresas que possam sobreviver, mas precisam de ajuda. Tem que fazer isso. Porque é a única maneira de nós retomarmos o círculo virtuoso, né? Mais produção, mais emprego, mais consumo, mais investimento, que por sua vez gera novamente mais produção, senão nós vamos entrar no círculo vicioso que derruba todo o dominó. Vai ter que ter financiamento de capacidade produtiva, de inovação social, nós vamos ter que buscar a solução para o problema de energia e desigualdade, o governo vai ter de estar muito junto, vai ser uma nova fase de PPPs e, inclusive, de reposicionamento de orçamentos municipais, estaduais e federais, porque as demandas serão de outra natureza, não só para enfrentar, como para realavancar a economia. Seria muito útil que, de alguma maneira, nós conseguíssemos nos livrar de declarações desastradas, por exemplo, em relação ao nosso principal parceiro comercial, que é a China, porque temos problemas de caráter geopolítico, nós temos aí uma deterioração na relação Estados Unidos e China, que é perigosíssima, nós temos um colapso na arquitetura da União Europeia, nós temos uma redução do comércio e dos investimentos globais, a democracia está passando por um stress test. Olha o tema da imigração, do Brexit, da China, enfim, talvez a gente esteja dando adeus aí à maior era da globalização. Nós vamos ter que rever, inclusive nas nossas empresas, a dependência de cadeias da China, porque é capaz de termos aí alguma dificuldade com isso. Nós vamos ter que focar muito em produtividade, porque o crescimento ele depende de investimento, mas ele também depende de produtividade. Então, mercado de capital, lei geral de garantia, marcos regulatórios, principalmente para saneamento e infraestrutura, mais certeza jurídica, reforma administrativa no setor público, privatização de envergadura, reforma tributária, educação de qualidade, isso tudo tende a acontecer e, obviamente, dá um foco muito grande para estimular a criação de empregos e os pequenos negócios. Eu volto a dizer, a ajuda de R$600 vai acabar. Como é que a gente faz para não deixar empresas que são viáveis quebrarem e como é que a gente faz para diminuir a comoção, a pressão, a tensão social que essa situação pode criar. Essa concentração de renda me preocupa, como eu disse a vocês sabem que hoje em dia nós sabemos que 10% dos brasileiros têm mais de 50% da renda. O Larry Flink, da BlackRock, até falou esses dias, como é que nós vamos combinar compaixão com pragmatismo, né? Como é que a gente, inclusive,
abre a economia sabendo que 99% delas, por exemplo, está dinâmica, mas que vai haverá mais morte especial entre os mais pobres? Como é que nós vivemos conosco com relação a esse tipo de reflexão, né? E as pessoas falam dessa história tem gente saindo, tem gente ficando. É difícil avaliar as pessoas, né? Como é que eu avalio a desistência quando eu tenho uma péssima responsabilidade, um péssimo exemplo? Como é que eu avalio a responsabilidade quando eu tenho um péssimo exemplo do presidente da República que sai? Como é que eu avalio a questão da desistência da solidariedade quando eu olho no Rio de Janeiro e tem um bando de carioca esperto indo para a praia? Como é que eu posso avaliar a desistência das pessoas de esperar quando você tem periferias onde a ajuda não só tarda como falha e o sujeito precisa alimentar o seu filho e, portanto, ele sai mesmo para tentar conseguir algum dinheiro? Então, é um momento também de nós praticarmos um pouco a tolerância com relação a essas questões todas. E aí, meus caros, entender o que vai ser esse novo normal, né? Esse novo normal vai ser mais espiritual do que material? Esse novo normal vai ser mais humano que virtual, depois dessa experiência que nós tivemos? Esse normal vai ser mais propósito do que forma? Vai ser mais natureza que consumo? Sei lá, vai ser mais casa do que escritório? Vai ser mais comunidade do que sociabilidade? Vai ser mais local do que global? O que vai ser esse novo normal? Então, para terminar e deixar vocês perguntando, a minha questão é a seguinte: a certeza que eu tenho, para colocar o título aí dessa prosa, é o seguinte: é de que nós não seguimos até aqui o bom caminho. Não seguimos. Começamos mal e não seguimos. E que a Covid deveria servir como uma grande lição para o Brasil, para o mundo e para o Brasil. A minha incerteza é com relação a qual será esse caminho. E se nós, porventura, o acharmos, e teremos de achar, se nós vamos seguir pelo rumo certo. Né? Porque o Brasil tem que andar rápido e andar no rumo certo. E a terceira é a desconfiança de que tudo continua nas nossas mãos. Afinal de contas, o governo reage à pressão, é a pressão que legitima a democracia, é a possibilidade de vocês, através da força do interior, da força dos leads, chamar para conversar Rodrigo, Patrícia, Wilson, todos eles, e, obviamente, mostrar exatamente qual é a temperatura que vocês estão lendo nos seus associados, nos seus entornos, nas suas comunidades, e usar isso como elemento de pressão, porque o governo reage à pressão e porque é preciso criar desequilíbrio para as coisas avançarem. Não me digo quanto tempo eu falei, mas é mais ou menos isso. Essa confusão, essa prosa confusa. Muito bom, Horácio. Bela introdução, muito obrigado. Eu queria aproveitar aqui e convidar o Maurílio Biagi, que vocês ainda não se cumprimentaram nos bastidores aí, então o Maurílio já está conectado. Maurílio, com você. Oi, Fábio, boa tarde a todos. Olha, primeiro, prazer em vê-los a todos, mas reencontrar o Horácio para mim é uma coisa muito... eu queria pegar no rosto, pô. Era muito especial. Eu também, Horácio, eu também. É uma pessoa muito especial. Vocês viram que bate-papo gostoso, que coisa equilibrada, né? Ela é uma pessoa discreta, objetiva, equilibrada, né? Uma pessoa com quem eu tive o prazer de trabalhar durante um período, nem lembro mais quantos anos, lá na Fiesp, no tempo de Fiesp do Horácio, no tempo que ele deu uma contribuição enorme lá na Fiesp, né? E dizer que eu acho que, como a gente não tem referência do coronavírus, não existe uma referência, como é que vai? Tudo que se fizer pode estar certo ou pode estar errado, é tão simples quanto isso, né? Não tem muito mais do que isso, né? Mas o Horácio nos fez pensar muito, nos fez refletir, né, do quanta coisa a gente podia estar aproveitando desse coronavírus. Eu fico, como brasileiro, eu fico muito triste, não tem outra palavra quando eu vejo essa discórdia entre os poderes, essa briga
entre pessoas, essa briga entre até discute até remédio que deve ser ou remédio que não deve ser. É uma coisa, para dizer assim, para fazer um elogio, o melhor que eu consigo, é uma coisa ridícula. O que nós estamos vendo no momento de guerra é o momento em que você faz a sua indústria, faz o seu país crescer 10 anos em um ano. Quando eu vejo aqui, por exemplo, nós temos aqui em Ribeirão Preto, falei outro dia, aqui no LID, Horácio, nós temos aqui desenvolvido em Ribeirão Preto, e tem outras empresas no Brasil. Eu estava numa reunião de diretoria, de conselho da BIMAC, agora saí no meio da reunião, porque era você que estava aqui hoje, você está entendendo? Nós estávamos discutindo sobre respiradores mecânicos, etc. Tem empresa que desenvolveu, está pronto o respirador totalmente nacional, e você sabe que a Anvisa, que é proibido pela Anvisa comprar respirador nacional. Estou dando um exemplo aqui, um exemplo bobo, né? E o respirador está em teste aqui no Hospital das Clínicas do HC de Ribeirão, está pronto, tem estoque, tem pedido, e hoje os diretores estão até lá em Brasília, tentando lá no Ministério, mas nesse momento que nós podíamos estar evoluindo, estar crescendo, né? Tenho algumas postagens distribuindo cesta básica em todo lugar. Isso é uma coisa, é um assistencialismo que é extremamente necessário. Ao mesmo tempo, um avião que chega com 7 milhões de máscaras, né? E será que isso a gente não podia fazer tudo aqui no Brasil? Nós estamos perdendo o momento. Eu acho que o LID podia ajudar um pouco a levar isso para essas autoridades. É muito difícil, eu sei, você está entendendo? É muito difícil, e você fez isso muito na tua vida, você fez de forma brilhante, né? E eu estou vendo, com a minha idade, eu estou vendo a gente perder uma oportunidade. É claro que isso é uma pandemia, é um desastre, é perigosa, é traiçoeira, é tudo que a gente possa imaginar. Nós vamos ter muita baixa. Eu, particularmente, sou uma pessoa de risco total, né? Mas ela está aí. O que nós podemos fazer de toda a desgraça? A gente tirar alguma coisa boa, e nós não estamos tirando nada, nós estamos aumentando a desgraça. Horácio, você não imagina que coisa boa te ver. Um abraço. Muito obrigado, Maurílio. Uma honra, Maurílio, ter você. Você é um grande líder. Você sabe que você é uma grande âncora para todos nós. Amigo do meu pai, amigo nosso, enfim, ultrapassa a geração. E só para te dizer que você tem toda a razão, o Brasil construiu uma indústria muito diversificada, muito diversa, construiu em alguns segmentos até mais do que deveria, talvez, mas o fato é de que este seria, sim, o momento de nós nos aproveitarmos disso. Nós hoje teríamos condição de rapidamente, se tivesse uma liderança, se tivesse um planejamento central, usar todo esse parque industrial que a gente tem instalado, e a Klabin mesmo está financiando aí respiradores, tá? E rapidamente colocar isso a serviço do corona. E não conseguimos. A falta de liderança, desarticulação, acabou fazendo com que a gente tivesse desperdiçado um monte de oportunidades. Tem toda a razão, Maurílio. Marcos, seu microfone. Dando continuidade, peço que vocês que estão acompanhando façam suas perguntas, mande aqui para a gente, tá? Horácio, então você falou, bom, o Maurílio falou e você confirmou, mas você acredita que se tivesse desde o início uma união entre os poderes, a gente já teria saído dessa? Não estou falando de acabar com o problema do coronavírus, efeito saúde, né? Que estou falando de afetar as pessoas, né? Porque a gente não tem vacina, isso e aquilo. Mas você acredita que se tivesse tido uma união forte, pelo menos na parte econômica, a gente já teria voltado? Acredito sinceramente, Marcos. Quer dizer, não que tivesse voltado em todos os segmentos, mas nós seguramente teríamos feito uma retomada seletiva e que poderia hoje já estar colocando a economia num curso. Eu quero lembrar a você que parte desse isolamento não é apenas para nós nos protegermos, é para nós protegermos o outro, né? Para protegermos o próximo. E você teria, certamente, como administrar melhor esse acúmulo de uso dos sistemas públicos de saúde, que, na verdade, acabaram sendo, enfim,
principal razão pela qual isolamentos e lockdowns acabam sendo feitos. Eu tenho a impressão de que a gente podia ter administrado isso muito melhor, a taxa de contágio poderia ser mais calculada, mais administrada, e com isso nós poderíamos ter desenhado melhor quais eram aqueles segmentos e como é que a gente fazia para a economia retomar. Talvez nós errássemos, como fez a Suécia agora, que, enfim, deixou tudo livre e está com uma taxa alta de letalidade, mas eu tenho a impressão de que com uma liderança, com uma administração central, e dado o Brasil ser como é, por um lado, obviamente, tem as periferias com aglomeração, mas, por outro lado, tem muita área aberta, tem calor que mata o vírus e tudo mais, a gente poderia ter feito mais. Talvez uma campanha de conscientização mais razoável, uma comunicação melhor. A minha sensação, Marcos, é um pouco de gosto ruim na boca de ter desperdiçado os ativos que nós temos para enfrentar uma coisa deste tamanho. Agora, eu quero só dizer uma coisa para vocês, e, por favor, também não tem aqui nenhuma leitura política. Tem, mas não tem. É o seguinte, esse aqui é um regime presidencialista, tá certo? Isso aqui é um regime que exige que coloca a caneta na mão de um presidente da República, na mão de governadores, na mão dos estados, dos municípios, mas é um regime presidencialista. A federação, quer dizer, Brasília, o presidente da República, teria que ter, neste momento, um grau de disposição, de crença, de envolvimento e de disciplina para organizar uma coisa dessa natureza, certo? E não é isso que aconteceu. Quer dizer, o Maurílio está conversando nesse momento com uma BIMAC, com Brasília, ou seja lá com quem for, não teria sentido. Essa conversa tinha que ter acontecido há 30 dias atrás. E vários setores tiveram muita dificuldade nesse sentido. Então, assim, o que me desanima é o fato de que nós não tivemos... A sociedade reagiu maravilhosamente, uma demonstração de solidariedade incrível, mas nós não tivemos, por parte do Poder Central, o mesmo sentido de urgência que nós tivemos aqui na sociedade civil. E a sociedade civil precisa do Poder Central para administrar isso. Tinha sido feita uma pergunta antes, só Marcos, sem querer te avançar, mas já avançando, eu acho sim que o governo vai ter que, eu acho que foi o Curti, não sei quem perguntou, foi o Marcos, não sei quem perguntou, mas eu acho que o governo vai ter de renovar essas medidas aí, sob o risco de criar uma confusão maior ainda do que está crescendo. Eu faço parte da turma que acredita que você precisa tratar as medidas dentro do ciclo do evento, dentro do ciclo da crise, dentro do ciclo deste evento. E que, portanto, você não deve, por exemplo, começar agora a determinar coisas para o ano que vem ou para os próximos anos, porque nós precisamos trabalhar dentro de uma certa responsabilidade orçamentária. Agora, nós estamos vivendo nesse momento a crise. E no momento que nós estamos vivendo, você tem que fechar o olho para termos como esse déficit público e fazer o que tem que fazer. E se nós tivermos que ajudar com uma renda mínima, se nós tivermos que ajudar as empresas a postergar dívidas, a renovar contratos com os sindicatos, tudo isso tem de ser feito. E eu acho que essa consciência existe. Às vezes o Paulo Guedes é um pouco mais teimoso, tem uma área mais liberal um pouco mais teimosa, mas acho que todos estão percebendo que, neste momento, não dá para brincar. E se houver uma demanda da sociedade de que é preciso ser feito, eles vão fazer. Bom, vou pedir para o Marcelo Facchini fazer a primeira pergunta, representando aí o comitê do LIDE Rio Preto. Pode ir, Marcelo. Horácio, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Horácio, a Facchini é uma produtora de implementos rodoviários do Brasil. Né? No Brasil, todo mundo sabe que 70% do que é transportado é via rodoviária. E tem dois segmentos que estão muito bons ainda, né? Que não caíram, que um é a parte agrícola, que nós estamos tendo recorde de safra esse ano, 252 milhões, e a parte de papel e celulose também, que está muito bom, está muito demandada, né? Que acho que você sabe muito bem disso.
Mas o resto, o consumo despencou. O que nós estamos sentindo dos clientes pequenos e médios é o crédito. Tem gente que tem o negócio, quer comprar, mas não tem crédito, porque está tomado, o risco de inadimplência está muito alto, a taxa de juros cada dia é diferente do outro. E até ontem na Globo colocou que o governo ia estar soltando uma proposta, mas está tudo barrado do Bolsonaro e tal, em relação à garantia, né? Que o grande problema é a garantia, que o governo ia dar garantia para os bancos. E parece que está tudo barrado. O que você acha? Você já ouviu falar de alguma coisa melhor em relação à garantia de empréstimos, de alguma coisa de financiamento para as empresas médias e pequenas? Que o pessoal não tem dinheiro para comprar e não tem crédito, que é um grande problema. Então, até o recorde de RJ já no Brasil já duplicou, triplicou. E se não tiver crédito, vai aumentar mais ainda. Então, o Brasil inteiro vai quebrar. O que você está escutando a respeito disso? Facchini, boa tarde, bom dia, porque eu também não sei como o Marcos. Prazer te ver. Passei a vida vendo seu nome, né, no caminhão da frente, né? Graças a Deus. Não tem publicidade igual. Só uma rápida palavra. Eu tenho acompanhado o seu setor, eu tenho conversado muito aí eu tenho um pequeno grupo, aí tem alguns pequenos grupos, um deles faz parte o Randon e o Verde, né, da Rodobens, então a gente tem conversado bastante sobre esse setor e tá avançando. O papel celulose também está indo muito bem, graças a Deus. Eu acho que, inclusive, é um produto de futuro, porque como mexe com o sistema da sustentabilidade há muito tempo, explora recursos naturais, ele está muito de acordo com essa nova época que nós vamos viver, graças a Deus. Agora eu estou em conselhos de outras empresas que estão 100% paradas. Por exemplo, o Grupo Baumgart, que tem o shopping center e que tem um centro de exposição, o Expo Norte lá, a Expo Norte está 100% parada. Cataratas, que é a concessão de Foz do Iguaçu, Fernando de Noronha, Corcovado, Aquarrio, 100% parada. Quer dizer, você pode imaginar que coisa, você imaginar empresas que já estão há quase 60 dias 100% paradas. É um drama. Eu acho que esse problema do crédito é dos problemas mais ardidos, mas eu tenho visto ele andando, sim. Eu, semana passada, até tive uma live aí com o presidente da Febraban nesse sentido, porque está muito claro que o banco o governo tenta empurrar para os bancos não querem aceitar entrar com uma parcela de garantias acima de um determinado número, porque, afinal de contas, o dinheiro não é deles, o dinheiro é do correntista, enfim, o sujeito coloca o dinheiro dele lá, correndo o risco de depois ter um calote. O governo até tentou mostrar aí um jogo de força, dizendo que ia taxar os juros em 20%, coisa que caiu ontem ou antes de ontem, e tudo mais. E agora parece que eles estão chegando, sim, a um termo do ponto de vista de não só de irrigar mais a economia com dinheiro. Parece que tem uma discussão grande acontecendo, que a emissão de moeda é mais ou menos igual a déficit público, que é uma teoria do André Lara Rezende, que tem sido discutida e que, portanto, eles vão irrigar o mercado com mais dinheiro, mas parte desse dinheiro seria exatamente para criar um aumento das garantias por parte do Tesouro para que ele seja emprestado. Você não acredita a quantidade, esse número saiu aqui, eu tenho em algum lugar no papel, quantidade de empresas que não conseguiram ainda alcançar qualquer valor e que estão, assim, salário atrasado, as pessoas começando a ter constrangimentos. E as empresas grandes, como a minha... Saiu ontem, Horácio. O Sebrae soltou ontem, 86% de quem acionou não conseguiu crédito. É isso. Não, e empresas grandes como a minha começam a ter problemas na cadeia de fornecimentos e subfornecimentos também. Não é o líquido, não é o gás, o químico que está ali grande, mas é a pequena caldeiraria, é o cara que... Então, você corre o risco de comprometer setores que estão bons, como o meu, como o do Facchini, como a agroindústria, porque a cadeia de fornecedores vai começar a tombar.
Então, esse tema do crédito ele é absolutamente fundamental. E tem uma grande discussão com relação às garantias. Está parecendo que o governo vai criar 2 tipos de linha. Uma linha que seja uma linha de irrigação com dinheiro e a outra linha que seja uma linha de cogarantia para que os bancos privados desovem dinheiro em crédito. É uma discussão de todo dia, Facchini, é uma discussão de todo dia. Eu sei que ela está muito quente e é uma discussão de todo dia. Cada dia que passa agora, porque no primeiro momento você deu férias coletivas, fez seu acordo com o sindicato, você pediu para o cara esperar mais 15 dias, 20 dias. Agora a coisa começa a apertar, quer dizer, agora o desespero começa a dar e a pressão começa a subir. Então eles estão muito conscientes disso, na atrapalhação que eles têm. Mas, por exemplo, o Rodrigo Maia, com quem eu tenho falado um pouco, enfim, alguns segmentos do Supremo, que também são trabalhados, mas eles estão muito conscientes de que agora a água chegou no nariz. Vamos ter fé, né? O que vamos fazer? Porra? Apertar esses botões, nós não podemos que ficar em cima. Ótimo. Porque até todo mundo imaginava que ia cair em junho, julho. Agora ninguém sabe quando vai baixar, né? Todo mundo que fala alguma coisa é tudo suposição. Ninguém tem a realidade quando que vai ser o auge do Brasil. Isso que é o maior problema, né? Ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada, mas o governo, quer dizer, o setor público, as contas nacionais têm a obrigação de, neste momento, serem keynesianas e ajudarem a sociedade. Quer dizer, nós não podemos passar por essa quantidade de mortes pela doença e depois por uma quantidade igual de mortes pelas empresas e pela falta de empregos. Esse tema de suporte das pequenas empresas, da criação de empregos, vai ser a coisa mais importante nesses próximos meses. E o governo vai ter que entrar com o dinheiro e a sociedade vai aceitar que ele entre com o dinheiro. Horácio e Marcelo, acho que eu tenho uma contribuição. Na nossa reunião agora da BIMAC, eu estou saindo da reunião, né, e entrei aqui, esse assunto foi amplamente debatido, mas principalmente focando em BNDES e Banco do Brasil. Banco do Brasil, o pessoal está assustadíssimo no sentido de que o Banco do Brasil, quem nunca teve conta, não é quem está entrando no Banco do Brasil por causa da pandemia, as empresas que estão realmente necessitadas, existe uma clara determinação do Banco do Brasil de só atender empresas que são tradicionais no banco, que têm conta, que já trabalham com o banco, etc. Então, isso no Banco do Brasil. E com relação ao BNDES, eu fiquei surpreso que o BNDES realmente é um símbolo na economia brasileira, é um banco extraordinário. O BNDES, segundo eles, e lá o pessoal trabalha, o pessoal é do conselho, tem assento no conselho do BNDES, o BNDES está absolutamente inoperante, absolutamente inoperante. Esse foi o resumo que eu posso trazer para vocês aqui desse assunto na reunião da BIMAC, que tá indo lá, estão lá ainda conversando. Quem estava mais disposto a ajudar, enfim, a ser um canal de recursos era a Caixa Econômica, mas a Caixa Econômica entrou nessa maluquice de tentar, a culpa não é dela, de tentar trabalhar com os cadastrados. E a gente descobriu que há 20 milhões de não sequer cadastrados, 20 milhões de fantasmas. Então, eles estão totalmente atrapalhados com a burocracia de acertar a vida desses 20 milhões. Mas é assim, eu não sei se a gente vai conseguir contar com o BNDES, infelizmente, nosso banco de fomento, mas eu acho que nós vamos contar com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está sendo... Tem muita gente em cima dele. O BNDES não sabe nem a que veio nesse momento. O BNDES, infelizmente, puta banco importante, você tem toda a razão, ele não sabe o que ele faz, se ele é um banco de fomento, se ele vai financiar a infraestrutura, se o dinheiro que ele tem ele devolve para o Tesouro, se ele faz PPP com multinacional para alavancar setores como o de saneamento. Ele está numa dúvida existencial no momento em que ele tinha que fechar o livro-texto e sair fazendo, né? E eu não sei se a gente muda isso, Maurício. Horácio, acho que eu estou mudo. Não, está bem. Tá. Bom, ouvindo a tua excelente explicação, o que eu sinto e também ouvindo os nossos filiados é que a gente está, como você falou, sem liderança.
tendo essa liderança no comando, os empresários eles conseguem se desenvolver, se desvincular para poder superar? Pelo que eu vejo, não. A gente depende, vai ter que fazer que surja essa liderança. Eu vou deixar isso, mas eu quero chamar o William da TOTUS para fazer a pergunta dele. Aí, quando você responder, eu gostaria muito que você assim me dissesse se você acha que é possível os empresários se unirem sem esse apoio federal, né? William, você pode fazer a tua pergunta? Palestra, pela sua história, muito obrigado pelas contribuições. O que nós, complementando um pouco o que a Silvia falou, nós observamos como somos uma empresa que fornece soluções tecnológicas para todos os segmentos, tanto os que estão muito bem como aqueles que estão praticamente fechados. E na linha do que você comentou de que, no fim, somos nós, né? Temos que pressionar, eu vejo uma dúvida grande até pelo que pressionar, né? Nós vemos que fica a pressão pelo abre ou pelo fecha, mas não uma pressão por um diálogo construtivo para que tenha menos política e mais crescimento sustentável, mais pensamento estratégico. E nesse contexto de uma liderança problemática, gostei quando você comentou que não é a liderança da coalizão, mas sim a liderança do conflito. Como é que você... Da colisão. Da colisão, isso, que até rima, né? Pensando um pouco mais no médio prazo, vamos chamar assim, como é que você vê a perspectiva para a indústria no Brasil, com esse cenário de uma liderança, das lideranças sempre em conflito, num cenário em que a globalização fica questionada, talvez um aumento pelo nacionalismo, a busca por maior independência dos países, com uma certa perda da produtividade que veio com a globalização. Como é que você vê a indústria nacional passar dessa fase conturbada? Ela vai se beneficiar? Pode se beneficiar ou vamos perder mais um bonde? Dava para falar até o Natal sobre isso. O lado positivo, William, é que, enfim, com esse desmonte do Mercosul, que eu lamentei muito, porque houve muito esforço em cima dele, isso abre a possibilidade do Brasil assinar acordos comerciais com algumas economias que podem ajudar na nossa exportação. Então, acho que o Brasil precisa ser muito ágil nessa questão de ocupar a praia dos gringos. Ao contrário, o que sempre fez foi deixar eles ocuparem as nossas. Tem, obviamente, um problema muito maior nisso tudo, que é o problema da China e dos Estados Unidos, que pode ser bom como pode ser ruim. Tanto a China pode realocar produtos para os Estados Unidos e, portanto, comprar menos do Brasil, como pode, eu acho que pode capaz de ser o caso, o contrário, que é a China precisando comprar mais produtos do Brasil. Mas isso também a gente não tem ideia se pode acontecer. Pode até acontecer da China querer inundar mais o Brasil com produtos chineses. E aí nós vamos ter que ter competentes em administrar esse processo de entrada e saída. Acho que o mundo vai viver uma grande discussão geopolítica. Acho que sim, que há muitos países pensando na xenofobia, no nacionalismo, de uma maneira mais forte, pensando que talvez eles devam fechar as suas fronteiras mais, mas acho muito difícil a gente fazer isso depois do estágio de globalização pelo qual nós já passamos. Razão pela qual é aquela história, eu não acho que a gente não vai ser um V, eu acho que vai ser muito mais isso aqui, mas isso aqui assim também. Quer dizer, eu acho que você vai ter tensões, não só dentro do Brasil, como fora do Brasil, geopolíticas e econômicas, políticas, econômicas, geopolíticas, que vão
levar, essa cauda vai ser um pouco longa e ela vai levar algum tempo. Mas eu não vejo o Brasil perdendo muito no seu todo. Eu tenho preocupações que alguns setores acabem aqui. Aqueles setores que não conseguirem melhorar a sua produtividade, se tornarem competitivos, é capaz de terem muita dificuldade. Eu não vejo, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, a gente não tem que prestar muita atenção em déficit público. O que tiver de dinheiro, nós temos que arrumá-lo e emprestá-lo para as pessoas sobreviverem, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, não importa para que dimensão essa dívida vá. O fato é que sair da crise depois vai levar muitos anos. E a saída dessa crise vai fazer com que você não tenha dinheiro, por exemplo, para sustentar heróis nacionais, como já foi uma coisa que o Brasil fez. Escolher setores onde a gente não tem competitividade, mas que a gente acha que tem que ir em frente. Lei da informática, tantos anos atrás, que é um assunto seu. Vamos subsidiar esses caras 10 anos, porque um dia nós vamos fazer chip. Não fizemos, podia ser até que fizéssemos, mas o fato é o seguinte, este dinheiro que o BNDES financiava com o Banco de Fomento não vai mais existir. O setor de papel e celulose, que se financiou durante muito tempo com o BNDES, ele vai dizer, Klabin, vá ao mercado, lance títulos no mercado internacional, debêntures conversíveis, títulos soberanos, faz o que você quiser, mas aqui não vai ter dinheiro. Então, nosso dinheiro vai ter que ser usado para consertar a situação. Então, assim, o que eu acho é que agora, mais do que nunca, mais do que o desenho do apoio, porque o apoio abriria a porta total, mas o desenho da saída, a partir de daqui a alguns meses, esse precisaria ser muito bem feito. E eu não vejo como você possa fazer isso sem uma administração central, sem Brasília, sem o reconhecimento de que esse é um regime presidencialista. Silvia, assim, eu não vejo como você possa alijar esse pessoal disso. Esse pessoal tem que estar presente. O nosso papel é o seguinte, talvez de organizar informações para eles. Talvez, através de um grande esforço de cooperação, conseguir mostrar qual é a qualidade da nossa diversidade do ponto de vista industrial, comercial, serviços, last mile, logística, e mostrar para o pessoal o que é que nós temos na mão, que teoricamente eles sabem, mas eles escondem deles mesmos. O que é que eles têm na mão para conseguir dar um salto de qualidade. E pressionar muito para que eles tomem decisões. Mas eu acho uma ilusão, tendo o Congresso que nós temos, tendo o Executivo que nós temos e tendo o Judiciário hoje que nós temos, conseguir alguma coisa se nós não pressionarmos esses entes a trabalharem com a mesma cooperação que vocês dos 3 líderes estão conversando agora. Você entendeu? Quer dizer, então é pressionar mesmo, é ligar para o nosso Carlos aí em Campinas, que está em Brasília, e ele é um cara muito, enfim, todos vocês aí têm representantes importantes aí nas câmaras estaduais e federais, e dá um choque de realidade nesse pessoal, quer dizer o seguinte, olha, nós bancamos os gritos que vocês derem lá dentro, quer dizer, enfrentem, não tem como não enfrentar. Nós aqui, enfim, grupos aqui que eu faço parte, um pequeno grupo de gente mais parruda aí, que eu vou guardar os nomes, mas, enfim, que vocês podem imaginar, nós estamos deixando um pouco a educação de lado. A gente mantém a elegância, mas, digamos assim, nós estamos tirando o peixe de debaixo da mesa e colocando em cima da mesa, sabe? Parando um pouco com excesso de cortesia, para mostrar o que é que está acontecendo, mas principalmente os riscos do que é que pode vir a acontecer. O que está acontecendo nesse momento é uma desgraça, são mortes, isso nunca vai ser recuperado. Agora, o que pode vir a acontecer é algo evitável, absolutamente evitável, com mais ou menos dificuldades, com mais ou menos experiências de que outros países estão fazendo também. E é um absurdo a gente deixar essas coisas acontecerem. Então, assim, é um momento de
ter uma conversa muito a sério. É o momento de não aceitar pequenas migalhas, como já aceitamos em outros momentos, inclusive do próprio BNDES, que vinha com conversas de que, olha, então a gente libera um pouco aqui, libera ali. Não dá, tem que pegar esses 80 e tantos % do Sebrae e fazer uma baita bagunça, botar no jornal, reclamar, falar tudo disso, espalhar pelos seus entornos, pelos seus grupos de interesse. E se alguém vier com uma conversa do tipo, mas o déficit público, mas você fala assim, puta, esquece esse assunto agora nós estamos aqui numa operação de salvar vidas, salvar empresas, a gente vai resolver isso a partir do ano que vem, certo? Pelo amor de Deus, nesse momento esqueçam esse assunto. Vamos tratar de salvar e vamos tratar de obrigar, com a nossa ajuda, a construir um projeto minimamente consensado de Brasil para daqui a 1 ano, 2 anos, enfim. Deixa eu contar uma coisa rápida para vocês. Uma metáforazinha. Eu gosto de motocicleta, enfim, gosto de viajar de motocicleta. Há muitos anos atrás fui fazer um curso de motocicleta na Pirelli, no interior, há muito tempo. E tinha uma coisa que era curva, né? Curva é uma coisa importante em motocicleta. E o sujeito falava o seguinte, olha, quando você entrar numa curva, olha para o fim dela. Porque se você olhar para o meio dela, você cai. A motocicleta sempre vai para onde você olha. Então, olha o fim da curva. E eu sempre uso isso como uma metáfora. Quer dizer, qual é o fim da curva? Onde que eu quero sair? Nesse momento, nós temos vários fins de curva. Nós temos um fim de curva que é no fim do mês, quando tem que pagar salário de um monte de gente que não recebeu. Tem um segundo fim de curva que talvez seja agosto, setembro, outubro, que recomeça com mais vigor as atividades. E tem um fim de curva que é o começo do ano que vem, onde nós vamos ter que dizer, puta, perdemos um ano inteiro, destruímos um ano inteiro, qual é a consequência desse ano para o futuro, o que é que nós podemos fazer com isso? Então, assim, eu acho que a gente precisa desenhar essas curvas e correr atrás delas. Mas, gente, falando muito sério, volto a dizer, quer dizer, com uma elegância, mas sem constrangimento, falando muito sério, sabe? Nós estamos vivendo uma situação muito séria. Nós corremos o risco, volto a dizer, de sair de uma crise para uma depressão, trazemos para o Brasil, que já é um país que estava enfraquecido nesses últimos anos, uma consequência do ponto de vista humanitário, do ponto de vista empresarial, gigantesca por muitos e muitos anos. Nós, William, você aí, Laércio, eu, Facchini, tudo bem, ainda somos empresas maiores, vamos dar um jeito, vamos sofrer também, mas nós somos nada, nós somos 0,1% disso tudo aqui. E não adianta nada você ser próspero numa ilha de pobreza, eu sempre digo isso, o rico brasileiro está aprisionado na pobreza social, constrói uma casa linda e mete um muro de 8 metros de altura para não ser assaltado, dá um carro para a filha, mas não dorme até as 3 horas da manhã enquanto ela não chega. É uma riqueza burra, né? A gente precisa sair desse negócio. Então, a gente devia aproveitar esse momento para pegar os nossos ativos. Puta, como o Brasil é bom sustentabilidade, nós temos a Amazônia, nós temos uma população ainda jovem, não é? Nós temos uma população que lida bem com a diversidade. Quais são os nossos ativos? Botar uma puta energia em cima desses ativos. Agora, precisamos dos poderes constituídos. Você tem governadores mais esclarecidos, como aqui em São Paulo mesmo nós temos e tal, e você tem um bando de gente menos esclarecida. Vamos ver se a gente contamina com o bem e não contamina com o mal, como tem sido até agora. Muito bom, Horácio. Obrigado. Você também respondeu a pergunta do nosso amigo Nelson Castro, da Core. E agora eu gostaria de chamar aqui o nosso amigo Kurt, da Trenempol. Eu vou pedir desculpa antecipadamente ao Dr. Horácio, porque a pergunta que eu vou fazer é quase que pedindo um exercício de futurologia. Tem-se notado que muitas indústrias, inclusive no Brasil, estão paradas por falta de insumos que vêm de fora. Nos Estados Unidos, tem-se notado, desde a eleição do Trump, um movimento no sentido de trazer indústrias americanas que estão produzindo no exterior de volta para os Estados Unidos. Então, o exercício de futurologia que eu lhe peço é o seguinte: nós estamos chegando ao final do globalismo, vamos entrar numa fase de nacionalismo agora. Qual é a sua visão como
expert em economia e com essa visão global que o senhor tem? Não sou expert em nada, não, hein, Curti? Eu já larguei aí. Agora eu virei, sei lá, expert em como amarrar o cabelo aqui atrás. Olha, eu acho sim que nós vamos entrar numa assim, ninguém tem absoluta certeza qual é o grau de resiliência, né? Abriram as lojas lá na China, no dia seguinte a Louis Vuitton tinha a maior fila que ela já teve na história, vendeu 40% mais. Você não sabe muito bem como é que é, se é uma demanda reprimida, se as pessoas voltam a ser o que elas antes. Acho que não. Então, você não sabe muito bem como é que vai ser, mas a tendência é, sim, de haver uma fase maior de nacionalismo. O Brasil é um país de muito pouca inserção externa, né? Você sabe disso. Muito poucas empresas brasileiras estão fora do Brasil. Então, assim, o Brasil, de uma maneira ou de outra, e eu digo isso, mais caro ou menos caro, desenvolveu uma capacidade de produzir muita coisa aqui dentro. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com a exploração da nossa mão de obra mais barata, mas acho que isso não vai acontecer exatamente por causa dessa questão do nacionalismo. O que eu acho que a gente devia trazer rapidamente para cá, Curti, e você que trabalhou tanto no IBAMA sabe disso, quer dizer, é a capacidade de explorar melhor o que a gente tem. A nossa biorriqueza na Amazônia, aqueles setores onde nós temos vantagens comparativas e competitivas. Por exemplo, nessa questão da sustentabilidade, nós temos vantagens comparativas e competitivas. E eu acho que o que a gente precisa mesmo trazer, assim, pensando no médio, longo prazo, é capacidade de inovação. E hoje em dia, se me perguntarem, eu vou dizer para você que eu prefiro trazer o laboratório de pesquisa e desenvolvimento da GE do que até uma fábrica da GE. Eu tenho mais dificuldade de lidar com uma fábrica da GE do que daquilo que eu puder fazer com um centro de pesquisa e desenvolvimento de uma GE para melhorar o produto brasileiro, desde que eu faça um contrato de uso e direito. Então, assim, eu acho que o Brasil tem muita coisa para capturar, sabe? Eu acho que o Brasil tem muita coisa para capturar. Nós comemos, nós alimentamos o mundo, né? Quer dizer, então, nós não temos constrangimento do ponto de vista de alimentação. Nós temos água, que é um recurso natural complicado. Todos nós sabemos, e você em especial, que a natureza é muito generosa, mas o que aconteceu, e o vírus é uma consequência disso também, foi que nós abusamos um tanto dela, né? E acabamos tirando dela mais aquilo que ela podia nos dar, e chegou um momento que ela disse, olha, vamos parar com essa brincadeira aqui, que encheu. Né? E aí todos nós percebemos que, no fundo, o que a gente não via, que era um vírus, enfim, poderia parar o mundo inteiro. Pode ter vindo dela de várias maneiras, e se não for dela, vem de uma gripe aviária, de uma gripe suína e tudo mais. Eu acho que o Brasil tem água, o Brasil tem comida, o Brasil tem uma indústria muito diversificada, que, do ponto de vista de exportação, é menos competitiva, mas do ponto de vista de fornecimento, aí está. Eu diria para você que se os países fecharem as fronteiras, nós vamos estar um pouco mais pobres, nós vamos ter um problema, por exemplo, com a agroindústria acho que não, porque pode botar um muro que ela vai sair, que as pessoas precisam comer. Mas assim, nós vamos ter um país um pouco mais empobrecido, talvez, mas é um país que fica em pé. É um país que fica em pé. Ele tem uma situação completamente diferente de muitos outros, inclusive da própria China, que as pessoas morrerão de fome. Do próprio Japão, que é um porta-avião, que 80% da sua área é montanhosa e, enfim, ele não tem como sobreviver, de alguns países da Europa, enfim, nós temos como sobreviver. Vai ser uma pena, mas a gente se mantém. A questão é a seguinte, como é que a gente se relança no movimento de competitividade internacional? Como é que a gente pode aproveitar esse momento para ser ponta de lança num novo ciclo de globalização? Essa que é a história. Então, assim, a questão do nacionalismo, ela me preocupa, mas ela entra naquela categoria de preocupação periférica. Periférica, não que eu não dê atenção, mas que eu coloco aqui num canto da mesa e falo, olha, deixa eu me preocupar com esse assunto depois, sabe, Curti?
O Brasil tem como se manter em pé. Essa a questão. Você não vai ter amanhã, por exemplo, uma liquidação internacional de créditos e débitos financeiros, que aí sim nos criava problema. Não vai ter risco sistêmico na economia financeira mundial nesse momento, como teve em outros, porque todo mundo está no mesmo barco dessa vez, né? Ou pelo menos todo mundo está, ou nós estamos em barcos diferentes, mas na mesma tempestade. Então você não tem riscos sistêmicos. Então, assim, eu acho que o Brasil se garante. Agora, volto a dizer, é um desperdício o Brasil não fazer uma coisa melhor com tudo isso que está acontecendo. Esse era o momento do Brasil gritar, olha, gente, olha o que nós temos do ponto de vista de sustentabilidade, isso aqui é o país do futuro, por favor, traga os seus laboratórios de pesquisa aqui para o Brasil, vamos explorar mais isso aqui, vamos olhar nossa diversidade na Amazônia, vamos explorar perfumes, remédios e não sei o que, não sei aonde, olha a nossa qualidade da mão de obra, olha isso, olha aquilo, a capacidade do brasileiro, do trabalhador aprender e venham para cá. Agora, você precisa de segurança jurídica e você precisa de mais confiança. O sujeito olha as nossas leis fazendo assim, o sujeito olha o presidente com essas maluquices. O cara, obviamente, não vê. Está empossado em liquidez, não sabe o que fazer, adoraria vir, mas o dinheiro não é só dele, né? E aí não vem. Então, é isso que eu me referi no começo da conversa, esse desperdício que escapa pelo vão dos dedos num país como o Brasil, que é seguramente o que mais me irrita. Eu não sou o tipo que fica dizendo, puta, olha o povo, olha isso, olha aquilo. Temos que investir em educação localmente, tal, mas assim, a minha sensação, o meu incômodo, o meu aborrecimento, a minha depressão é exatamente pelo desperdício num país como esse. Você sabe disso melhor do que todos nós aqui, talvez. Agora eu vou chamar a Ana Carnelossi, que faz parte do nosso comitê, é diretora de conteúdo, que vai fazer a pergunta. Prazer estar aqui, Horácio, obrigada. Eu trabalho com a força de liderança de várias empresas na nossa região, São Paulo e São Paulo interior, e a maioria delas são familiares, e a gente tem toda uma questão, né, de preparação de líderes, executivos, sucessores, e você tocou num assunto que as empresas vão precisar reavaliar o perfil das pessoas que vão estar na direção da empresa e dentro desse cenário que nós estamos vivendo e pós-crise. E eu queria saber a sua opinião, qual é o melhor perfil que você vê hoje para fazer a gestão, o que pode ter mais sucesso? Sabemos que não é um caminho fácil, não é uma pergunta fácil de se responder, mas na sua vivência, todo o know-how que você tem, o que você considera fundamental? Ana, acho que você vai ter que fazer também um orçamento base zero aí na sua atividade, porque é capaz das demandas também mudarem muito daqui para... Já estão mudando, já. Vai depender do... Eu acho que vai ser uma questão... É assim, eu acho que... Eu falei agora há pouco, eu acho que atributos como inteligência emocional vão crescer demais, assim. Você sempre precisará do especialista, o especialista será sempre fundamental, inclusive porque é ele que otimiza os processos, seja ele qual for, né? É ele que de alguma maneira faz as coisas acontecerem com um grau de produtividade melhor, mas sempre haverá necessidade de inteligência emocional para melhor administração desses fatores. Eu acho que as pessoas vão ter de se preparar mais através de outros instrumentos que não apenas os técnicos. Assim, acho muito bacana você fazer um curso de governança no IBGC, acho muito útil você fazer um curso de engenharia eletrônica, acho tudo isso muito, muito, muito valioso, mas assim, acho que a gente acaba olhando muito a árvore, a gente precisa começar a olhar a floresta, sabe? Eu acho que o que essas famílias precisam ter é a capacidade de olhar a floresta, até para elas acreditarem mais no longo prazo. Acredito que precisa desenvolver muito esse tema da cooperação, muito mais. Quer dizer,
A gente precisa parar de pensar nas nossas empresas como se elas fossem todas pequenos segredos industriais, que não são, porque hoje em dia nós vivemos num mundo onde não existe mais o off, é tudo on, né? Então é bobagem isso, e começar de fato a criar sistemas de esforços cooperativos muito mais eficazes, né? E a gente está vendo isso acontecer, nós estamos vendo empresas se juntando a outras empresas para ter ganhos de sinergia, melhorar os seus processos e ajudar, inclusive, nessa pandemia. Então, assim, eu tenho a impressão de que a carga de esforço das pessoas com o pé no chão, enfim, sujo de graxa, o pé no chão de fábrica, deveria crescer muito nesse momento. Essa coisa da empatia, das pessoas compreenderem o ambiente onde elas estão vivendo, o ambiente que as circunda, os entornos, né? Compreender mais o Brasil, eu acho que faz uma enorme diferença. Outra coisa é o seguinte, aquelas empresas que puderem, elas devem compreender que duas coisas. Primeiro, que lucro não é palavrão, né? Que no Brasil as pessoas parecem que têm vergonha de dizer que estão tendo bom resultado. E a segunda, que vender não é pecado. E que, portanto, se você encontra uma oportunidade de fazer uma M&A, uma fusão, com outra empresa maior que vá tornar a sua empresa melhor, faça. Faça sem preconceito, sabe? Eu vejo muita gente dizendo, isso aqui não, essa empresa é minha, eu que mando. Aliás, quanto menos você misturar a figura do dono com a figura da empresa, melhor ela fica. Assim, procurar maneiras de você tornar a sua empresa melhor, mesmo que ela deixe de ser tão tua, também é uma coisa importante. Então, eu também acho que você dizer para as pessoas que elas precisam estar com os olhos mais abertos às oportunidades, que não apenas aquelas do core business dela, daquilo que ela faz, também eu acho que é uma maneira de fortalecer o nosso tecido empresarial. É isso que vocês estão fazendo. A conversa, são os leads, é a troca de informação, é o conhecimento, é o autoconhecimento, é a capacidade da autocrítica, é fazer avaliação de conselhos e diretorias o tempo inteiro, enfim, tirar o preconceito de vender, de ter lucro, é buscar conhecimento no chão de fábrica, é isso, quer dizer, enfim, tá de olhos muito mais abertos agora. Assim, é isso para qualquer situação? Não, ceteris paribus, a gente não sabe muito bem qual será a situação, né? O que é que vem por aí. Então, tem que esperar um pouquinho mais. É por isso que eu disse logo no começo que é uma enorme ousadia falar com vocês nesse momento. Qualquer um de nós que esteja fazendo live é uma enorme ousadia, porque a gente ainda não teve totalmente, a gente não conhece ainda totalmente os riscos aos quais nós estamos submetidos. Não sei se amanhã você pode ter uma revolução militar, ou se você pode ter uma comoção social, que as pessoas vão aqui invadir a casa e quebrar tudo, e você vai precisar de um outro tipo de é um momento, nós nunca passamos por um momento igual, não tem experiências para nós olharmos. O pessoal fica olhando a experiência da peste espanhola, do fim da Segunda Guerra, mundos completamente diferentes, a começar que nós temos isso hoje, a tecnologia, para o bem e para o mal, né? E que pode mudar tudo, às vezes, em instantes, né? Uma fake news, às vezes, muda o comportamento do mercado de bilhões na Bovespa B3. Então, assim, é hora de prestar atenção e ir se adequando na medida do tempo. Querer traçar todo o caminho agora é impossível. Eu tenho falado lá para o nosso pessoal, olha, planejem bem a volta. Planejem bem a volta. Quem volta, como senta,
como é que fica, o que faremos e tal, mas não planejem muito mais do que isso. Quer dizer, vamos fazendo aquilo que no mundo financeiro a gente chama do rolling forecast. Vamos fazendo forecasts a cada semana. Cada semana a gente muda o nosso forecast. Quer dizer, vamos caminhando. Depois a gente vai alargando. Quando chegar na terceira curva, como eu disse, quem sabe no fim do ano, você pode falar, bom, agora eu posso falar pelo próximo ano, pelos próximos 6 meses. Mas eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado agora com o excesso de confiança. E você faz favor de provocar os seus líderes para eles não só administrarem as suas empresas, mas também administrarem o Brasil, como vocês mesmos estão fazendo através do seu líder. Eu, quando moleque, não tinha nenhuma intenção de me meter em grupos e tal, a não ser no clube. E agora a gente está vendo uma nova geração que está entendendo muito mais a sua responsabilidade para construir um Brasil aí para frente. Muito bom, Horácio. Incrível aí a quantidade de elogios que eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp. E em respeito ao nosso tempo, nós vamos caminhar aqui para o tempo para mais uma pergunta do nosso convidado, que é o Marcelo Salomão. Marcelo, então nós estamos caminhando para os nossos minutos finais do evento, porque é bom passar rápido, né? Marcelo é advogado, né? Marcelo, sim, um dos principais escritórios de... Então, deixa eu me sentar melhor aqui, cuidar que essa turma aí administra os nossos corações e mentes aqui. Precisa tomar cuidado. Pois é. Bom, você está recebendo um monte de elogio por escrito, vai mais um verbal aqui. Sempre um privilégio te ouvir. A admiração por você é genética. O meu pai, que é o fundador do escritório Brasil Salomão, fez parte na sua época da Fiesp, lá do comitê que você convidou para a questão da Conheço muito. Então, é realmente um prazer te ouvir. E você, dentro o Dr. Kurt fez na linha do que eu pensava, a questão de globalização. E o que eu fiquei pensando aqui, você falou da questão das curvas e das crises, eu fiquei pensando se, dentre a crise pública e a política, que são duas das que você elencou, um problema sério nosso não está efetivamente no judiciário. Quando você falou de segurança jurídica, eu aprendi com o maior professor da minha vida, lá da PUC, de tributário geral da Taliba, que a diferença de um país de primeiro mundo, de terceiro mundo, é segurança jurídica. Nesse momento, eu vejo o Supremo de forma positiva, por exemplo, tirar a força do papel do Bolsonaro quando ele fala as besteiras de saúde e tudo mais. Mas me parece, por outro lado, que nós estamos precisando de um judiciário um pouco mais corajoso, um pouco mais independente, para olhar para a situação do Brasil. Porque uma coisa é criticar o problema das leis, que a gente sabe, eu vejo a população, de forma geral, criticar legislativo, criticar executivo, mas me parece que um judiciário forte, independente, conseguiria fazer valer o que está na Constituição, conseguiria ter sensibilidade para as decisões que a gente precisa, como, por exemplo, se não vem a medida para as prorrogações de tributos, para parcelamentos, que o judiciário seja um caminho para lidar, como você disse, vamos manter tirar um pouco da educação, vamos manter a forma cortês, mas vamos efetivamente falar do que precisa. E queria ver o teu olhar sobre a postura do judiciário. Se também a gente não tem que fazer pressão, como você vem cobrando, estimulando a gente aqui, que fale com as nossas lideranças, se o judiciário não precisa de um olhar um pouco mais rígido. Manda a procuração, Marcelo, que eu assino. Não, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho assim, acho que o Brasil tem uma Constituição complicada, você sabe disso. A nossa Constituição cidadã tenta dizer até a hora que a gente vai jantar, ela é complicada, é cheia de leis, ela, enfim, permite muita interpretação, essa coisa toda. Mas, enfim, as leis estão aí, estão feitas e acho que, apesar de alguns problemas, a gente tem um arcabouço arrumado. Enfim, eu acredito nas instituições, acho que as instituições estão relativamente arrumadas. O que atrapalha sempre é esse projetinho mal feito que chama-se homem, né? O ser humano é um projetinho meio torto, né? E ele acaba, de alguma forma, interpretando e ajustando aquilo que ele quer. Além do que, nós temos uma sociedade que tem muita dificuldade de eleger as pessoas, de cobrar aqueles que ele elegeu e, obviamente, de fazer o acompanhamento. Esse é um problema de educação, né? Vocês viram agora, só com um parênteses, que o Bolsonaro, por exemplo, perdeu o apoio de uma grande quantidade de pessoas que votaram nele, mais esclarecidas, mas ganhou o mesmo apoio no Norte e Nordeste, com a distribuição das cestas por causa do corona. Quer dizer, o corona está ajudando ele
Óbvio que isso vai fazer com que ele perpetue a distribuição dessas cestas, porque mantém ele nos 25%, 30%, olhando as eleições, aí sim, a depender do tamanho, do tempo, com riscos públicos, é complicado. Eu acho que o nosso judiciário pode ser muito mais pressionado. Acho que o Supremo é um Supremo que, num determinado momento, resolveu começar a olhar. Tem coisas assim certas que ele faz, mas ele começou a se politizar um pouco além daquilo que deveria. A natureza e a política não gostam de vazios de poder, e quando falta isso, todo mundo começa a operar, e isso fez com que ele se desvirtuasse e, inclusive, perdesse um pouco daquela aura, Marcelo, de respeitabilidade que nós sempre tivemos a ele. Quer dizer, o judiciário nunca foi tão xingado, sabe? Muito ruim você olhar o Supremo indo para a rua e as pessoas dizendo, bando de canalha, de bandido. A gente está acostumado a chamar o Congresso de bandido, pô. Mas o judiciário, o Supremo, não, né? Isso é uma coisa que incomoda muito. Eu acho que, enfim, vai haver alguma coisa. Eu acho que ele está mais na berlinda. Acho que a sociedade pode fazer um pouco isso. Mas acho que vocês, advogados, através dos órgãos de classe de vocês, a OAB, que tem uma marca extraordinária, precisam, de alguma maneira, fazer esse chacoalhão. Se vocês chamarem a sociedade a ajudar, eu penso que ela ajuda. Mas se vocês deixarem apenas a sociedade fazer, eu acho que a gente corre o risco de fazer bobagem. Essa é a típica situação onde a gente precisa de um intermediário de liderança. E acho que são vocês. Obrigado pela pergunta. Bom, vamos lá para a pergunta final, né? Na verdade, eu já vou me despedir, agradecer realmente, Horácio, por tudo, por esse momento que você pôde participar com a gente, mas tem uma pergunta aqui que eu preciso fazer, e enquanto você pensa a resposta, vai entrar um comercial rapidinho. É aquele break para você pensar para responder o que nós gostaríamos de escutar. É o seguinte, qual é o valor do dólar em dezembro? Não vou perguntar algo futurista, não. Você é conselheiro de grandes empresas, sua empresa, você é um cara extremamente respeitado por todos que estão aqui. Um minuto que você tiver, se você tivesse um minuto de oportunidade para um bom conselho ao presidente, já que você fala tanto do presidencialismo, dessa força que precisaria estar sendo gerada por ele, o que você falaria para ele? Coloca no ar, fazendo favor, o comercial da Tarraf, e aí volta em um minuto para você responder. Em um determinado momento, a gente viu essa participação do segmento econômico tomando uma proporção muito grande dentro da empresa. Foi aí que nós tivemos a necessidade de criar uma pessoa nova, uma marca nova, uma marca que atendesse com excelência ao segmento econômico, não mais como um braço da Tarraf, e sim sendo protagonista no segmento econômico. A Taflex, ela surge da marca Tarraf com um propósito bastante inovador e moderno. Ela traz esse conceito de morar com inteligência. Quando você tira as coisas que não são essenciais e potencializa somente aquilo que de fato vai ser utilizado no dia a dia das pessoas, você pode trazer coisas de altíssima qualidade sem ter o peso do custo. Isso é o morar inteligente da Taflex. Então, a marca, ela vem com um conceito muito forte de inteligência do segmento econômico. A gente potencializa muito, a gente estuda muito o que é realmente necessário e coloca isso para o cliente de uma forma acessível, flexível e inteligente. E para inaugurar essa nova marca, nada mais justo que um lançamento de grande porte. Borghese Boulevard, que é o primeiro empreendimento lançado pela Taflex, fica na região oeste de Rio Preto, traz conceitos extremamente flexíveis, tanto na comercialização como na forma de morar. Então, realmente é um produto que tem a cara da Taflex. Resposta, Horácio. Olha, não há muito o que pedir, quer dizer, há muito o que pedir, mas basicamente o que nós mais gostaríamos é que ele governasse, e que ele governasse cercado de gente que, de alguma maneira, faça uma leitura adequada
do mundo que ele recebeu para administrar com mais de 50 milhões de votos. Quer dizer, o que nós temos hoje em dia é um presidente teimoso, um presidente que não acredita no que falam, a não ser aquele círculo muito íntimo aquele núcleo duro, naquele círculo muito íntimo de amigos. Ele precisa compreender que ele governa um país e não apenas o seu gabinete. Acho que o presidente está vivendo um momento muito difícil para ele, colocando o Brasil num momento muito difícil também. Eu não sou aqueles que acham que, vamos fazer um impeachment, até porque eu acho que impeachment é um processo difícil. Eu não quero dizer presidente renuncie, porque, enfim, acho que também é acirrar ainda mais a polarização que já existe, mas efetivamente eu quero, se é que é possível, se é que isso não seja um sonho enlouquecido, que ele recue um pouco, faça um retiro, passe uma semana pensando e governe e deixe outras pessoas de igual qualidade se aproximarem dele e governarem também. É isso. E se eu pudesse fazer mais um pedido, eu pediria para ele não se reeleger em 2002, mas aí a gente já politiza demais. 2022. Olha, se essa é a minha última palavra, eu falo depois de vocês ou posso agradecer já? Horácio, eu queria te agradecer e me despedir também. Muito obrigada, como sempre, esse bate-papo com você é engrandecedor. Uma coisa que você falou ficou muito marcado, realmente os empresários temos que nos unir e pressionar e realizar, porque a gente depende sim das decisões acima de nós, mas a gente tem que fazer a pressão necessária. Muito obrigada mais uma vez, Horácio. Silvia, muito obrigado pelo convite que veio de você, mas muito honrado, e principalmente com representante de 3 regiões que eu adoro, onde eu passei muito bons momentos da minha vida. Eu tenho muita satisfação, muito prazer, uma conversa muito inteligente, uma conversa muito agradável, e abriu meu apetite para o almoço. Eu quero dizer para vocês o seguinte, essa história da pressão que legitima a democracia, a gente sempre teve, de alguma forma pressionou. Mas faz diferença você em Campinas pressionar e você em Campinas, Ribeirão Preto, Rio Preto pressionarem juntas. Faz diferença a construção dessa rede, mas usar essa rede não só para troca de informação, mas também para conversas muito sérias com as pessoas. E a pergunta é essa: vocês estão entendendo o que está acontecendo agora? Vocês estão entendendo o que é que pode acontecer depois de agora? Vocês acreditam que nós podemos ajudá-los na saída desta enorme confusão para a qual nós não estamos procurando culpados, mas na qual todos nós estamos envolvidos? É uma conversa séria, entendeu? Não dá para procrastinar. Tá? Não dá para procrastinar. Quer dizer, assim, isto é a morte. Dá para vocês entenderem isso? É um apelo metsupressão, metsu-desespero mesmo, sabe? Porque não é possível. Desculpe. Excelente, Horácio. Poxa, nós ficamos muito felizes aí, muitos feedbacks importantes. O Maurílio batendo palma aqui para você, todo mundo elogiando. Uma conversa muito sensata, pé no chão, e muito obrigado mesmo. Eu queria aproveitar para reforçar e agradecer os nossos patrocinadores, a TOTUS, a Trenempol, a Abiart, a One Construction, a SPSP, ao Brasil Salomão, também de Rio Preto, a Unimed, a Alvo. Então, eu queria agradecer e deixar em primeira mão, Horácio, os nossos próximos eventos, nossa próxima agenda. Nós estamos aí para a semana que vem, nós vamos receber a Patrícia Ellen, no dia 26 de maio, às 5 horas da tarde, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico, um momento super importante também. Ela tem sensibilidade, ela é uma pessoa-chave. Essa é uma pessoa importante. E nós estamos também, na semana seguinte, nós estamos recebendo o Wilson Mello, que é presidente da Invest São Paulo, no dia 3 de junho, ao meio-dia, para dar sequência à nossa agenda do interior de São Paulo. Então, gostaria de deixar aqui meu muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Horácio, mais uma vez, muito obrigado. Estamos juntos.
Até a próxima. Obrigado, pessoal. Maravilha, todos aí. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos em frente. Muito obrigado. Vamos em frente.